Curitiba. Vamos falar dos dois times aqui nessa reta final do nosso bate-pronto, Alexandre Senechal. Então vamos começar pelo Atlético, que tem jogo amanhã, né, contra o São Paulo, mas também tem aí a agitação no mercado de transferências, jogadores saindo, jogadores com proposta para sair e promessas para chegar também no Furacão. Vamos por partes então. Como diria Jack, o estripador. Eu pensei em falar essa, acho que eu não vou falar isso, né? O Linhares falou por mim. Mas vamos por partes. Primeiro, Vitor Roque. Negociação com o Barcelona andou bastante com a visita do Matos lá ao clube. O Matos foi para a Espanha nesse último final de semana, está na Espanha inclusive, e ele teve conversas com o Barcelona. A negociação avançou bastante, como eu disse. O Barcelona ainda precisa resolver as questões do fair play financeiro, abrir mão de alguns jogadores para baixar um pouco a questão da sua folha salarial. Sem isso, não tem negócio, então mesmo que as partes fechem, o Vitor Roque não vai para lá. O Barcelona acredita que vai conseguir fazer isso nas próximas semanas e aí contrataria o Vitor Roque. Falei que havia algumas possibilidades de negócio, parcelamento, até empréstimo com opção obrigatória de compra. O que está em voga agora seria uma proposta mesmo oficial, já de cara para o Vitor Roque já ir como atleta do Barcelona no meio do ano, e os valores próximos a 40, 45 milhões de euros. E aí o Barcelona pagaria uma parte no negócio primeiramente, né, à vista, e aí a outra parte poderia ser parcelada ou até mesmo dividida em bônus em caso de metas cumpridas pelo Vitor Roque. Aí gols marcados, títulos conquistados, semelhante ao que o Real Madrid fez com o Endrick no Palmeiras. Inclusive o Endrick tinha metas aqui no Brasil, inclusive, ainda enquanto ele é jogador do Palmeiras, até ele completar 18 anos. Por gols marcados, o Palmeiras ganha alguns bônus com ele jogando ainda no futebol brasileiro. O Vitor Roque já tem 18 anos, já pode se transferir no meio do ano. O Barcelona é o time que o Vitor Roque quer defender. O Atlético e o staff do Vitor Roque não tem negociações com nenhum outro time do mundo. Portanto, o Barcelona é o favoritaço aí nessa negociação e está tentando fazer por onde para contratar o Vitor Roque já no meio do ano, porque o Barcelona quer o jogador agora, já no mês de julho. A temporada europeia começa no meio do ano, como a gente já lembrou algumas vezes aqui no Bate-Pronto. Não seria interessante para o Barça receber o atleta no meio da temporada, lá em dezembro. E aí o Vitor Roque deixaria o Atlético já nesse mês, no mês que vem, né? Nessa janela europeia, na principal janela europeia, que é essa do início da temporada deles no meio do ano. Sobre o goleiro Bento, a proposta do Benfica, o Benfica estaria disposto a chegar próximo dos 10 milhões de euros que o Atlético pediria pelo goleiro. Seria, como a Jana lembrou, a gente comentou um pouquinho sobre isso no intervalo no YouTube, a maior transferência de um goleiro jogando no futebol brasileiro para o futebol do exterior. Portanto, o Bento seria o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. A grande questão envolvendo é que o Atlético não vê hoje um substituto no clube para ele. O Mikael, que é considerado o próximo Bento nessa formada de jogadores que o Atlético teve no gol, passou por Neto, Guilherme, o próprio Santos, o Bento, teve outros jogadores também que jogaram no gol do Atlético, mas esses quatro aí, os principais nos últimos anos, o Atlético não vê o Léo Link pronto para essa função. O Mikael é o substituto do Bento natural para os próximos anos, mas não espera ter que negociar o seu goleiro hoje. Só se a proposta for de fato irrecusável, chegarem nos valores que o Atlético quer negociar o jogador, e aí poderia ser em torno dos 10 milhões de euros que o Atlético pediria pelo goleiro Bento. A possibilidade do Bento ir no meio do ano é bem menor do que a do Vitor Roque. O Vitor Roque já está numa situação mais avançada de negociação, o Bento não, porque o Atlético entende que tem essa temporada 2023, tem a chance de conquistar um grande título, e aí perder o Bento seria algo que atrapalharia demais os planos do Atlético. O Bento, que tem sido um grande jogador da equipe em vários jogos, né? Ganhou da partida já 4 vezes, por exemplo, aqui nas nossas transmissões. E até porque no mercado hoje, se você der uma boa pesquisada aí, você não tem goleiro disponível assim, à altura do Bento, nem perto da altura do Bento para reposição, né? E esses 10 milhões seria por 80%. Porque assim, é uma coisa importante que você falou e eu não citei. Mas o Benfica quer 100, né? Quer 100, porque o Benfica sabe que o potencial de venda do Bento depois é muito grande. E na negociação do Vitor Roque, o Atlético também pode ficar com uma porcentagem do negócio. Também existe essa possibilidade, o Atlético estuda isso. Porque sabem, né, que a gente pode ter aí no escapou alguma coisa aí? TT copiando receita pro almoço. A gente... Puta, era uma sobremesa ali. Ela tá salvando o vídeo ali, ó. A gente sabe...
pavê de leite ninho com morango. Nossa, que beleza. não fala isso. Fala Tete. isso do lado da grávida. 15 pras 2, a gente não almoçou ainda, De sacanagem. brincadeira. A gente vai comer daqui a pouco Já lá salvei, um vou sagualho fazer lá pra- e pra Tomara vai que tenha passar por sobremesa. Mas voltando a falar do Furacão, o Atlético entende, né? Que, claro, principalmente com o Bento do Benfica, uma porcentagem de revenda seria muito importante para ficar com essa porcentagem e depois o Bento vai para um outro time, vai ir por 40, 50 milhões de euros. O Benfica costuma O fazer Bento vendas. O Benfica vendeu o Enzo Fernandes do meio-campista campeão pela Argentina por mais de 100 milhões de euros pro Chelsea. Exato. Então imagina o Bento vai pra jogador de seleção liga, né? brasileira, E o tal, Bento quanto tá que vale um goleiro? começando a carreira dele, né? Claro. Você imagina quanto que ele vai render, quanto que ele vai rentabilizar, monetizar pro Benfica. O verdade. Benfica é um grande comprador e o Atlético é um grande vendedor. De jogadores. E o Ele Benfica não vai é um grande facilitar. vendedor depois também, né? O futebol português é um grande vendedor, né? O verdade. futebol português usa muito essa política de contratar e com jogadores brasileiros, inclusive, né? E argentinos, de levar o cara mais ou menos informação, como o meio pronto, já como é o caso do Bento. O Bento, por exemplo, é um cara talhado aí, por exemplo, para uma Premier League, né? Com certeza. Hoje Alisson e Ederson são dois dos melhores goleiros da Premier League e são brasileiros. Eu trouxe a informação aqui no Bate Pronto. O Bento é tido dentro da CBF como o principal prospecto para gol do futuro da seleção brasileira. Pra mim, Hoje. ele é o melhor goleiro do Brasil hoje. Eu já Pra acho mim também. Eu já acho também. E No Numa futebol fase tão brasileiro, boa né? quanto a Ou dele. futebol brasileiro, do futebol brasileiro. Que goleiro que tem tido uma regularidade tão alta quanto o Bento. O Bento falhou num jogo contra o Libertar lá no Paraguai. Lá. No Paraguai ele falhou lá e falhou agora num jogo aqui também que ele teve contra o América Mineiro, que teve um recuo de bola que ele acabou pegando com a mão, uma saída de gol Isso gol. eu não vi. Mas Também ele um pouco tem errada, mas bom assim, índice de defender pênaltis também, né? pouquíssimas vezes. E é o goleiro que mais pegou pênalti no Brasil esse ano. O Atlético com o Bento ganhou as últimas 10 decisões aí, né? De O pênalti. Bento participou de 2 só. De 2, né? Era o Santos antes, Santos. mas o Atlético vem nessa toada e o Bento pegou 2 pênaltis em cada, né? É. Então tem esse ele é um ponto jogador também, né? que decidiu pro Atlético, né? Grandes resultados, classificações, é um jogador fundamental, mas eu acho que a ausência do Vitor Roque já no meio do ano, ela traz um impacto grande pro Atlético. Claro que eu imagino que o clube está atrás, né, de um substituto, mas não é fácil, né? O Vitor Roque é uma joia, é um talento que você também não acha por aí. Você não vai encontrar, né, outro Vitor Roque para substituir à altura o Vitor Roque. Acredito que nas competições que o Atlético disputa, Pablo e Bigode, enfim, são jogadores para compor o elenco no momento. Não consigo ver como substitutos ideais para o Vitor Roque. Por outro lado, também acho que se o Barcelona conseguir resolver a sua questão de fair play financeiro, o Atlético não vai perder o negócio. Sim, claro. Porque o Vitor Roque tá num grande momento, né? Claro. E o Vitor Roque, assim, se você for analisar friamente, ele veio para isso. Ele foi um investimento de revenda. Eu acho que a oportunidade está batendo a porta, o Atlético não vai deixar escapar. E assim, é o clube que o Vitor Roque quer defender. Ele sempre declarou, né? Que ele quer jogar pelo Barcelona. E é um cara que, assim, não é um projeto do Atlético ficar 10 anos com o Vitor Roque. É vender, e o negócio é agora, o momento é agora. Vai vender, isso é inegável. É apenas o ajuste da proposta ideal que o Atlético sonha em receber aí pelo jogador. Fez um investimento relativamente baixo, né, no imbróglio lá com o Cruzeiro, para ter um lucro expressivo. Sim. Sobre saídas ainda, falei um pouquinho do Zé Ivaldo. O Atlético não deve negociar o Zé Ivaldo mesmo perdendo o jogador no final do ano, caso ele não renove com o Furacão, e a renovação não está próxima de acontecer. O Zé Ivaldo pode ir para o Cruzeiro, pode assinar com o Cruzeiro já no meio do ano, a partir do mês que vem, já daqui a 11 dias ele já pode assinar e ser jogador da Raposa mais uma vez, né? Ele que foi campeão da Série B com o Cruzeiro no ano passado, pode voltar lá para Minas Gerais a partir de janeiro, assinando um contrato, já que o vínculo dele com o Furacão acaba no dia 31 de dezembro. E uma sobre chegada, um negócio que pintou essa semana lá, a notícia do Matias Ruiz, jornalista da Rádio de la Red, lá da Argentina. O meia Bruno Zapelli, do Belgrano, jogador argentino de 21 anos, acabou de completar 21 anos no mês de maio.
uma promessa do futebol argentino, uma joia do futebol argentino, um jogador que, é verdade, não tem grandes números de passes para gol e de gols marcados, mas um cara que mostra um grande futebol, é um meia muito habilidoso, camisa 10 clássico, joga por trás do atacante, e o Atlético fez uma proposta, confirmei isso lá com fontes na Argentina, fez uma proposta pro time do Belgrano de 3 milhões de dólares por 60% do passe do Bruno Zapelli. Só que a questão é a seguinte, o Belgrano pede 5 milhões, quer negociar o atleta, verdade, sabe que tem potencial de venda com o jogador, e o Atlético ainda não chegou nos valores que o Belgrano pede, e é um jogador que tem disputa. O Vasco e o Fortaleza no começo do ano sondaram o atleta, não chegaram no negócio, e a Lazio da Itália também o presidente da Lazio, o Claudio Lotito, falou sobre ele meses atrás, um jogador que defende, curiosamente, a seleção sub-21 da Itália, porque ele tem passaporte italiano, apesar de ter nascido em Córdoba, na cidade do Belgrano, e ele jogou um amistoso já em março pela seleção sub-21 da Itália, foi inclusive titular nesse amistoso, uma vitória por 2-0 contra a Sérvia, salvo engano, contra a Sérvia, foi isso mesmo. Portanto, é um jogador que está no radar do Atlético, o Atlético tem conversado com o Belgrano, se aproximado do negócio, chegaria para ser mais um jogador, mais uma opção para jogar por trás do centroavante, um jogador de muita habilidade, mas repito, que não tem grandes números de gols e assistências na carreira. Seria mais uma aposta, mais um jogador que o Atlético traria, como é o caso, por exemplo, do Lucas Esquivel, lateral esquerdo, que já treina com o elenco do Furacão e pode estrear aí a partir do mês de julho.